Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Senhor nos une para esta oração do Bom Dia Espírito Santo. Estava preparando os hinos para acompanhar a nossa oração, assim como faço sempre. E já disse isso uma vez e repito, não tem sido fácil. Porque depois que descobriram que o YouTube, por visualizações, dá lucro para os instrumentistas, a adoração a Deus foi embora. E ficou a adoração ao dinheiro. Então você procura no celular e olha que de música um pouco eu entendo. Então às vezes tem dia que eu visito mais de 200 hinos, tipo assim instrumental, procurando alguma coisa que faça sentido àquele pelo qual o hino foi supostamente criado. Se você pegar músicas instrumentais para oração de 10 anos atrás, não precisa ir muito, 10 anos atrás, de 2010, 2009, 2010, a unção é completamente diferente. Por quê? Porque as pessoas passavam horas, os tecladistas americanos, orando, e dentro de um quarto da sala da sua casa, o dia inteiro, para separar 30 ou 40 minutos de uma adoração inspirada pelo Espírito Santo, para que eles postassem no YouTube. E ali você procuraria música instrumental worship. Aí entrava, e você tinha dificuldade de escolher uma música para você orar, porque todas eram ótimas. Me lembro na América em 2004, 2002, 2001, 2003, 2005, 2006, eu namorando na América, já pela segunda vez, e eu chorava em todos os hinos. Eu passava horas e dias trancado num quarto, trancado assim, sozinho, no quarto pastoral, na cidade de Boston, orando e falando com Deus. Um hino acabava, entrava outro, horas se passava. Agora, você procura igual eu tô, é difícil demais. Porque agora não é mais quantas almas se alcançará pelo dedilhar no piano, na flauta, no órgão, é quanto vão ganhar. E aí pessoas que em 2010 faziam hinos para adorar a Deus, hoje esses hinos não fazem nada. Então por isso que eu digo todo dia, para a sua vida, aconselho todo dia você não olhar para o homem, porque senão você desvia, senão você abandona Deus. Então eu tenho dificuldade, eu sei aonde o Espírito Santo está. Vou te dar um exemplo. Se você for na África, esquece a África. Se você for num lugar muito pobre do Brasil, nos ribeirinhos do Amazonas, se você dá um prato de arroz com feijão, se você dá uma cesta básica, que foi onde o PT cresceu e os políticos corruptos, não é só o PT não. O PT tem lado bom. Mas os corruptos usaram a pobreza das pessoas. Quanto mais pobre, melhor era para os políticos. E eu cresci pensando que Norte e Nordeste era um inferno. Porque sempre quando falava de Norte e Nordeste, só falava de sede, fome, pobreza, idolatria. Depois comecei a viajar muito para o Norte e Nordeste. Que lugar abençoado. Lugar de gente inteligente. Os maiores escritores, os maiores poetas deste país, políticos, tudo Norte e Nordeste. E viajando,
Não tem lugar no Nordeste que não jorre água, que não dê fruto se você plantar. Então agora só existe miséria porque a política dificulta em muitos lugares chegar à modernidade ou às coisas boas, porque assim eles continuam fazendo projetos e emendas em que eles possam continuar a meter a mão. Estrada que não termina, a linha férrea que não termina. Então eu estou dando esse exemplo para te dizer assim, ó, se você levar uma cesta básica simples para os ribeirinhos do Amazonas, eles vão comer com uma alegria e vão te agradecer muito por isso, muito. Mas se você pegar a mesma família e trouxer aqui para São Paulo, dar um exemplo, botar eles para ficar um mês, se eu trouxesse eles, você vai ficar hospedado aqui no apartamento comigo um mês, e agora levar-se eles nos melhores restaurantes, você vai comer fogo de chão, você vai comer no Figueira, no Rubaiá, você vai no Bela Sintra, você vai no Fazano, vou te levar, quando eles voltar para o Ribeirinho, e eu levar a cesta básica, eles vão ter saudade do tempo que passaram aqui. Porque agora, o arroz com feijão, a farinha, já não tem o mesmo sabor. Porque eles experimentaram o melhor aqui. Agora eu volto para o mundo espiritual. Quando você não sabe discernir a unção do Espírito Santo, qualquer coisa você glorifica, aleluia, chora, emociona, porque você está acostumado com arroz e feijão, no bom sentido. Quando você aprofunda, quando você entra e mergulha nas águas do Espírito Santo, na intimidade da palavra, você não engole mais qualquer coisa, você fica com saudade daquele culto, daquela pessoa que te levou ao encontro com Deus diferente. Então, esse hino foi o hino que me converteu. Esse hino aqui, ó. Embora já tinha experiência numa igreja, uma vez ou outra como jogador, começou em Passos de Minas, em Belo Horizonte, da Igreja da Floresta, eu era jovem, tentando namorar uma menina e ela era crente, então achei que eu ia passar a perna nela, disse, eu vou fingir que sou crente, eu namoro com ela. E ela bateu pesado, não deu certo não. Foi uma vez só. E depois, como jogador, aí tinha um ponta direito chamado Maurinho, e ele dizia, amiguinho, chamado de amiguinho, amiguinho, vamos para a igreja, eu no culto. E o treinador só liberava a gente domingo, estava concentrado, jogo à tarde, se fosse para a igreja de manhã, os crentes podiam ir, olha que maravilha. Então eu ia, para poder sair daquele ambiente eu ia. Então eu comecei a me apaixonar pelos hinos que cantava na igreja. Era um menino que chamava Andrezinho, mesmo nome do meu jeito, chamava Andrezinho, a Zambuja. Uma das famílias mais ricas de Passos, o primeiro ano do Esportivo Passense na Série A do Campeonato Brasileiro, mineiro, profissional. E aí, eu lembro como se fosse hoje, ele pequenininho, ele tinha nanismo, e ele bem na beiradinha do banquinho, com um pezinho, ele tocava órgão, não existe nem quase órgão hoje, aqueles órgãos antigos, meu, de uma igreja batista tradicional, ele cantava, ele tocava, eu chorava, mas quando acabava aquele culto, eu voltava a ser o Pablo velho. Vamos divertir, vamos curtir o mundo. Aí um dia na América, em 1989, quando eu tive um encontro com Jesus, numa igreja americana batista também, na cidade de Lowell, no estado de Massachusetts. Aí eu entrei, já estava no meio do louvor, e eles cantavam esse hino aqui, ó. Amazing grace, how sweet those sound that say a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Oh my Jesus, I was blind,
but now I see. Aleluia. E a tradução você sabe: oh magnífica graça, quão doce é o seu som. Eu era pecador, I'm a wreck, mas o Senhor salvou vida como eu. I'm lost, eu estava perdido, I was lost, but me found, mas fui encontrado. I was blind, eu era cego, but now I see. Mas agora eu vejo. E nunca mais a minha vida foi a mesma. Altos e baixos. Vivi anos de crentice, mas houve uma marca na minha vida. E Jesus passou a fazer parte de mim. Esse é o meu desejo. Quando eu me esforço para procurar um hino para tocar a tua alma, quando eu me esforço para buscar uma palavra para falar contigo, porque o único desejo é que Jesus tenha lugar na sua casa, chamada coração. Eu quero ler um texto bem simples para você entender. Eu gosto muito de Zaqueu. A Bíblia diz assim, olha, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando ele para cima da árvore, disse-lhe: Zaqueu, desça, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Verso de número 8. Mestre, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Presta atenção na revelação. Zaqueu queria ver Jesus. Muita gente vai numa igreja e quer ver Jesus. Quer ver Jesus através da minha vida, através da oração. Se Jesus não olhar para o teu coração, para a tua vida, e ver que na verdade você tem subido um degrau a mais na sua vida, quando você procura Ele, quando você procura uma vida espiritual diferente, é um degrau a mais, é quando você está dizendo dentro de si mesmo: eu preciso crescer, eu preciso aprender o mundo espiritual, eu preciso viver uma dimensão maior. Mas isso não basta. Jesus olhou para ele e disse: desça, é preciso que hoje eu repouse em tua casa. Muitas pessoas acham que Jesus passou apenas alguns minutos na casa de Zaqueu e foi embora. Não, ele disse: é necessário que eu fique hoje na sua casa. Que coisa linda. Já pensou Jesus batendo na sua porta hoje? Pensa 2021 anos atrás. E ele dizendo assim: ei, hoje me convém, quer dizer, é necessário dormir na tua casa. É como se ele dissesse: olha, a única casa que me serve essa noite, para esse dia, é a sua. Já pensou? No meio de tantos vizinhos, se Jesus aparecesse hoje, no seu prédio, nesse prédio onde você mora, e todo mundo soubesse que Jesus dissesse: olha, me convém dormir na casa dela, na casa dele. Não, mas o que a casa dele tem, a dela tem, que a minha não tem, Jesus? Tem bolinho na minha casa, tem um quarto bom para o Senhor, tem ar-condicionado, tem ventilador, tem água geladinha. Por que o Senhor escolheu a casa dele? Porque Jesus conhece o que está no fundo da casa. Muitas das vezes, quando você entra numa casa, você pode entrar nesse apartamento e ver superficialmente o que está diante da porta que você entra. Mas no fundo desta casa, só quem é íntimo meu vai entrar lá no meu closet, lá no meu quarto,
ou vai usar o meu toalete, o meu banheiro, não é verdade? Então Jesus, Ele sabe o que está no fundo da tua casa, do teu coração. Ele não se impressiona com o que está na frente. Ele não pressiona com a lata do carro, é com o motor que está dentro do carro. O carro pode estar brilhoso, lindo. O outro está até sujo, mas quando lavar é uma Ferrari, tem um motor que, se precisar, sobe até no poste. Deus sabe o que está no teu coração. E aí, meus amados irmãos, Jesus entra dentro da casa dele. E Jesus sabia que ele precisava consertar a vida. Todo mundo se aglomera, Jesus sabia que ia aglomerar. Onde Jesus estava, aglomerava. E começaram, é agiota, você é ladrão, nos prejudicou, você é soberbo. Imagina o nego xingando tudo quanto é nome, Zaqueu, e ele, sem que Jesus falasse alguma coisa, ele disse, Senhor, eu vou restituir se eu defraudei em alguma coisa, não importa o que seja, 4 vezes mais, e a metade eu vou dar para os pobres. Aí Jesus olha para Zaqueu, não foi para o povo não, a Bíblia diz que olhou para ele e disse, houve salvação nesta casa. Aprenda 3 coisas que o Espírito Santo quer que você aprenda nesse Bom Dia Espírito Santo. Não basta ir para a igreja, dizer que você mudou de credo religioso. Não basta você vir para essa oração como se você estivesse num patamar melhor que a maioria, porque você está orando. Se você não entender que o que Deus está procurando é o que está no fundo da tua casa, no seu coração. E aí, Jesus entrou na casa dele. Ele pode entrar no teu coração agora, já tem entrado muitas das vezes, mas você não percebeu que ele entrou e saiu. Juízes 16, Sansão não sabia que o Espírito Santo já havia saído dele. Judas nunca imaginou que o fim pudesse ser o que foi. Aprenda algo. Não basta Jesus entrar dentro da tua casa. Não basta Jesus entrar no teu coração essa noite, se não partir de você o desejo de transformação e de mudança de vida. Jesus não pediu que ele fizesse nada. Jesus só disse uma coisa, é necessário pousar na sua casa. Jesus está dizendo para você, é necessário eu pousar na sua casa. Aproveita. Porque não basta ele entrar na tua casa se você não tomar a decisão de Zaqueu. Muita gente ora comigo e nada acontece. Muita gente ouve as minhas lives, nada acontece. Mas tem pessoas que já me ouviram uma vez e mudaram a vida. Tem crianças que eu falo uma vez e elas apaixonam por esse Jesus e querem fazer de tudo para servir a Jesus. E aí a terceira coisa que eu gostaria que você entendesse é que a primeira pessoa que deve ouvir de Jesus que há salvação na sua vida é você mesmo. Jesus não olhou para o povo, olhou para ele. Uma coisa é alguém dizer, Deus é contigo, você está salvo, em nome de Jesus, seja abençoado. Mas não tem coisa melhor que você ouvir do próprio Jesus. Houve salvação na tua casa. Deixa Jesus falar contigo. Se caso o Pablo falar, ou qualquer outro pregador, expoente falar, seja apenas a confirmação daquilo que Deus já falou no seu coração. Amém? Aleluias. Aleluias. Vamos falar com Deus. O caderno de oração está aqui. Jesus está aí e está aqui. Tem gente que Jesus passa 20 anos na vida dele, 30, 40 anos dentro da igreja na vida dele, falando com ele, ele não muda. Mas tem gente como Zaqueu, bastou uma visita para ele mudar.
Qual é o impacto que Jesus tem na sua vida? O que ele causa na sua vida? É necessário que eu faça uma mensagem mirabolante para você se converter de fato? Antigamente você pegava um táxi, ele olhava num livrinho para poder chegar no endereço certo, ele acompanhava o mapa. Hoje a gente tem o GPS, o Waze. Isso é melhor que o Waze, isso não falha. Isso é melhor que o Google Maps, isso não falha. Isso é melhor que a bula numa selva perdida. Isso dirige você para o lugar certo. Você nunca se perderá. Diga para Jesus: sim, Jesus, mesmo que eu não estava esperando a tua visita, seja bem-vindo na minha casa. Que o encontro seu com Jesus não fique apenas na árvore, não fique apenas nessa live, mas que esse encontro com Jesus perdure. Ora, ao desligar aqui, que ele continue na tua vida, na tua casa. Meu Deus e meu Pai, me ajoelho diante dos teus filhos, junto com eles. Queremos a experiência de Zaqueu. Pai, por favor, que o teu Espírito Santo nos dê o discernimento que teve Zaqueu, a humildade que teve Zaqueu. Quantas vezes eu já orei por mim mesmo e nada aconteceu, até o dia que eu aprendi que é o Senhor que ora e me ensina através do Espírito Santo. Eu não sei quantos estão orando comigo, que têm de fato experiências com o Senhor, que permitiu o Senhor não apenas fazer uma visita na sua casa, mas entregou a chave da sua vida e disse: papai, more comigo. Como diz na América, seja meu roommate. Meu Deus e Senhor, é insano alguém dizer que essa enfermidade é maldita. Se o Senhor disse em Deuteronômio 30, eu vos proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte, qual escolheis? As pessoas não sabem que quando dizem isso, estão blasfemando contra o Senhor, mesmo que inconsciente. Essa doença não é maldita, ela é bendita, porque através dela, muita gente que nunca orou está pedindo oração, muita gente está refletindo na sua vida espiritual. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Obrigado, meu Deus. Se todo mundo lesse Hebreus 12, diz que o Pai disciplina porque ama. Ele corrige, o Senhor está corrigindo o mundo. Mas o mundo rejeita porque não são filhos, são bastardos, está escrito, não fui eu que escrevi. Então, meu Deus, tenha misericórdia das pessoas que não entendem, que acham que religião é Jesus e o Senhor nunca foi religião. Acham que oram, que pregam, que dão dinheiro. Muitas pessoas no mundo acham que conheciam o Senhor e muitos vão morrer sem saber quem na verdade é o Senhor, porque falta humildade. Zaqueu sabia que aquela multidão na sua porta, um xingando,
o chamando de agiota, de ladrão, de defraudador. Aquilo não era maldição, aquilo era feito de si mesmo. Ele entendeu, ele se arrependeu e o Senhor transformou a maldição em bênção e hoje salvação naquela casa. A Bíblia não fala da sua mulher, mas eu creio que ele tinha uma mulher, tinha filhos, até porque era difícil um homem na posição de Zaqueu não ter uma família, porque era um homem de posses. Posso imaginar que muitos foram embora, receberam o seu dinheiro e o Senhor pousou na casa de Zaqueu. Ah, como gostaria de ser uma abelhinha para ter estado na casa de Zaqueu. Como gostaria, quem sabe, que o Espírito Santo me revelasse o que o Senhor disse para ele, que não está escrito na Bíblia. Qual foi o bate-papo depois? Como é que foi o almoço? Como é que foi o lanche da noite? E no amanhecer, quando o Senhor saiu de lá. Obrigado, Jesus. Muitas das vezes as pessoas se acomodam em achar que são crentes porque o pastor os batizou na água. Não sabe que foram apenas molhados num batistério. Foram apenas molhados numa banheira, numa piscina, num rio de água corrente. Mas estão iludidos que são crentes porque receberam um certificado de batismo. O pastor disse que são uma bênção. O pastor disse que são filhos do Senhor, que vamos todos morar no céu. Nunca tiveram experiência com o Senhor, mas com o pastor, sabe até o nome da família dele toda. Sabe até o número do sapato do pastor, o número da camisa, o número da calça, a cor da sunga que ele gosta, o perfume que ele gosta, sabe tudo. Mas que bom a oportunidade que o Senhor nos está nos dando esta madrugada, de ouvirmos do Senhor mesmo. Hoje houve salvação na sua casa, no seu coração, na sua vida. Eu abençoo a todos. Estenda minhas mãos, Senhor, abençoando a todos, numa semana diferente, de mais comunhão, de mais humildade, simplicidade, de mais entrega, de verdade, sem mentira, sem mutreta, sem esquema. Porque podem tentar enganar os pastores, mas jamais alguém enganará o Senhor. A multidão estava ali, mas já havia alguém naquela multidão num lugar diferente, onde ninguém pensou em estar, em cima da árvore. Que o Senhor nos encontre em lugares diferentes, quer dizer, em patamares diferentes, em atmosfera na nossa mente diferente, com pensamentos diferentes, com sentimentos diferentes, que provoque o Senhor a desejar também ficar na nossa casa. Em nome de Jesus, visita os enfermos, físicos e também da alma. Abençoa os entristecidos, os amargurados, os angustiados, e mude essa história. Mas eu sei que não basta esta oração e nem a visita do Senhor hoje nesta oração, se eles não fizerem como Zaqueu. Muita gente quer o Senhor na casa deles até que tu resolva o problema, e depois, como Jacó disse, não deixe o Senhor ir embora enquanto não deixar a minha bênção. Muitas pessoas têm trocado a tua presença pela bênção. É melhor a tua presença, mesmo que a bênção demore. Mas, meu Deus, entra na nossa vida, entra na nossa casa, a sua presença seja muito mais preciosa, muito mais valorizada do que qualquer coisa que nós pensamos que precisamos alcançar. Tudo está sobre o teu domínio. Muito obrigado, Senhor. Eu abençoo a todos, no teu amor e no teu poder. Na graça, compaixão e misericórdia de Jesus Cristo, nas doces consolações na comunhão do Espírito Santo. Jesus Cristo, esta graça maravilhosa seja com todos nós. Não nos abandone, Senhor. Esteja conosco, dia e noite, noite e dia. Aleluia.
Deus te abençoe. Deus seja contigo. Fica na paz.